guarda ressentimento ou é perdoador? Primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta aqui a todos vocês. Quem daqui é perfeito? Quem daqui nunca errou? Eu. Dessa distância eu nunca errei. Bem, Tá muito. já que ninguém levantou a mão, Tá muito aqui não. pelo menos deu para ver Quer aqui, passar essa cadeira? né, porque todos concordam com o texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Ficou curioso para saber o que diz esse texto? Vamos ver juntos? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23 nos diz o seguinte: pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus. O texto é bem claro, né? Todos somos pecadores, somos falhos, imperfeitos, erramos várias vezes. A Bíblia ainda diz quais são os principais motivos dos nossos erros. Vamos ver Tiago, capítulo 3, versículo 2, e observar quais são os principais motivos dos nossos erros. Se todos encontraram, Tiago 3,2 diz o seguinte: pois todos nós tropeçamos muitas vezes. Se alguém não tropeça em palavra, é homem perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Então Tiago mostra aqui que o principal motivo das nossas falhas, dos nossos erros, é a língua. Apesar da língua ser uma parte pequena do corpo humano, ela pode causar muito desastre, muito sofrimento para as pessoas. Tiago mesmo aqui compara a língua a um fogo. Ele fala que a língua é venenosa. Ele também mostra que nós ofendemos muitas vezes outras pessoas. Então a língua é algo muito prejudicial às vezes, não é? Com certeza, alguns irmãos aqui já se sentiram magoados ou ofendidos por algo que as pessoas disseram a seu respeito. Estou vendo alguns fazendo assim com a cabeça, né? Isso realmente acontece. Mas vamos confessar que nós também já demos as nossas alfinetadas de vez em quando em alguém. Então, além da imperfeição da língua, temos também a tendência de minimizar nossas próprias fraquezas, nossas falhas. Por exemplo, às vezes alguém pode dizer: eu sei que é errado falar mal dos anciãos, mas eles dão motivos. Se não desse motivo, eu não falaria. Então nós temos a tendência de minimizar nossas próprias fraquezas. Às vezes, muitas pessoas consideram-se os outros pecadores piores do que eles mesmos. Às vezes dizem assim: olha, eu sei que eu sou imperfeito, mas eu jamais faria aquilo ali. Eu nunca faria aquilo. Então, o primeiro passo para nós sermos perdoadores é reconhecer que nós somos tão pecadores, tão imperfeitos, quanto aquelas pessoas que nos ofenderam. Para isso, uma qualidade é essencial. Ficou curioso para saber que qualidade é essa? Vamos ver Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2, 3 nos diz que qualidade é essa. Se todos encontraram, diz assim: não façam nada por rivalidade, nem por presunção, mas com humildade considerem os outros superiores a vocês. O texto é bem claro, né? A qualidade que precisamos ter para sermos perdoadores é a humildade. Bem, se formos só um pouquinho arrogantes, as palavras "por favor, me desculpe", "por favor, me perdoe", ficarão como que entaladas na nossa garganta. É como se engasgássemos com elas. Mas, se formos humildes, essas palavras fluem facilmente e podemos fazer as pazes com quem nos ofendeu, com nossos irmãos. Na verdade, uma pessoa orgulhosa, ela não se desculpa mesmo quando sabe que está totalmente errada. Por outro lado, uma pessoa humilde se desculpa até quando ela não errou, quando ela sabe que não está errada. O ponto é, para sermos perdoadores, devemos cultivar a humildade. E não é verdade que o principal meio de se cultivar humildade é orando a Jeová? Jeová quer que sejamos perdoadores. Ele nos ajuda, principalmente com o seu exemplo. Vejamos o que ele nos aconselha em Efésios,
capítulo 4, versículo 32. Se os irmãos deixaram a Bíblia aberta, é só voltar algumas páginas. Efésios 4, 32 diz o seguinte: mas sejam bondosos uns com os outros, ternamente compassivos, perdoando liberalmente uns aos outros, assim como Deus os perdoou liberalmente por Cristo. Bem, Jeová deseja que todos nós perdoemos nossos irmãos, nossos amigos, nossos familiares, e Ele nos dá o exemplo de como fazer isso. Você consegue listar todos os seus pecados que já cometeu até esse momento agora? Será que conseguiria fazer uma lista? Pense quantas vezes já deixou a desejar na questão de cumprir o que Jeová espera que cumpramos. Jeová tem muitos motivos para estar indignado conosco. Mas sabe qual é a atitude dele para conosco? Vamos ver Salmo 103, 9. Embora Jeová tenha todos os motivos para estar indignado conosco, veja só a atitude dele. Salmo 103, 9. Os irmãos podem deixar suas Bíblias abertas, está nesse capítulo. Diz o seguinte: não nos repreende sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Jeová ele não fica ressentido conosco, apesar de nossas falhas, de nossos erros. Imagina se Jeová ficasse ressentido conosco. Não sobraria ninguém vivo, né, hoje em dia. Mas ele faz ainda mais com aquelas pessoas que se arrependem sinceramente, que buscam o favor dele, o perdão dele. Veja só agora o versículo 12 que diz: tão longe como o nascente é do poente, tão longe ele põe de nós as nossas transgressões. Então é muito bom, né, ter essa garantia de que Jeová ele perdoa todas as nossas transgressões, que Ele coloca tão distante como o sol é do poente. Ele perdoa e esquece as nossas falhas. Podemos então aprender muito dos exemplos de perdão de Jeová. Um dos exemplos que podemos ver é o que aconteceu com o rei Manassés. Vamos ver juntos, 2 Crônicas, capítulo 33, versículos de 10 a 13. E vamos aprender um pouco a respeito do exemplo de perdão de Jeová. 2 Crônicas 33, de 10 até o 13, fala o seguinte: Jeová falava a Manassés e ao seu povo, mas eles não prestavam atenção. Assim, Jeová fez vir contra eles os chefes do exército do rei da Síria. Eles capturaram Manassés com ganchos, prenderam-no com 2 correntes de cobre e o levaram à Babilônia. Na sua aflição, ele implorou o favor de Jeová, seu Deus, e se humilhou profundamente diante do Deus dos seus antepassados. Manassés orava a ele, e ele se comoveu com as suas súplicas e o seu pedido de favor, e o trouxe de volta para Jerusalém, para o seu reinado. Então, Manassés reconheceu que Jeová é o verdadeiro Deus. O que podemos aprender do exemplo de Manassés? Bem, Manassés cometeu vários pecados contra Jeová. Ele cometeu pecados graves. Mas como vimos aqui no texto, ele foi perdoado após se arrepender profundamente. Isso também pode acontecer conosco. Às vezes nós cometemos pecados graves contra Jeová. E quando paramos e vemos exemplos como esse, nós ficamos felizes em saber que Jeová perdoa até pecados graves. Um outro exemplo também, falando ainda a respeito do perdão de Jeová, Jesus Cristo citou a ilustração do filho pródigo. Bem, o filho pródigo, ele tomou várias medidas erradas na sua vida, várias decisões erradas que causaram sofrimento tanto para ele como para a sua família. Mas, quando ele estava disposto a se arrepender e pedir o perdão do seu pai, qual foi a condição de seu pai para com ele? Estava lá de braços abertos para recebê-lo, abraçou, chorou, fez uma festa, porque aquela era a vontade do pai. O pai amava a seu filho. O que aprendemos disso? Nós vemos a grandeza do coração de Jeová. Quer aprender mais sobre a grandeza do coração de Jeová? Leia e medite nesse texto, Lucas capítulo 15, do 11 até o 32.
Um outro exemplo também que nos ajuda a entender a questão do perdão de Jeová é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu acho aqui que os irmãos conhecem bem a história de Paulo. Antes ele era perseguidor dos cristãos, mas ele era um perseguidor duro dos cristãos. Mas mesmo assim, ele foi perdoado por Jeová e muito usado no seu ministério. Paulo chegou até mesmo a ser chamado de o principal pecador, para nós entendermos qual era o sentimento de Paulo no momento, né? Mas Jeová o perdoou. Esses exemplos nos mostram que Jeová está pronto para perdoar a todos aqueles que desejam o perdão de Jeová, que buscam sinceramente e humildemente esse perdão. Um outro ponto, como podemos ser bons perdoadores, aprendemos aqui que podemos ser bons perdoadores por imitar o exemplo de perdão de Jeová. Quando falamos sobre perdão, uma outra coisa que está envolvida é não ficar facilmente ofendido e deixar para lá pequenas falhas sempre que possível. Veja o que aconteceu numa situação. Tinha dois irmãos numa festinha. Uma irmã chegou e cumprimentou os dois irmãos, mas aí ela falou algo que deixou um irmão ofendido. Depois que ela saiu e ficou os dois irmãos sozinhos ali, o irmão que ficou ofendido começou a falar mal da irmã. Só que o outro irmão lembrou a ele que aquela irmã já servia a Jeová por 40 anos, lealmente, apesar de muitos desafios. Aquele irmão tinha certeza que a irmã falou algo sem pensar. Ela não tinha maldade no coração, não queria falar aquilo propositalmente. Depois de pensar um pouco, veja o que o irmão falou. Você tem razão. Ele concordou com o irmão. E o assunto morreu ali. O que esse exemplo nos mostra? Que podemos escolher como vamos agir quando alguém nos ofender. Podemos guardar ressentimento ou podemos perdoar. Uma pessoa amorosa não leva em conta pequenas falhas de outros. E Jeová acha bonito quando deixamos passar a ofensa. O conselho aplicado pelo irmão é esse que nós vamos ver aqui, tá? De Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes 7, 9. Os irmãos podem deixar também suas Bíblias abertas nesse capítulo. Eclesiastes 7, 9 diz o seguinte: não fiquem ofendidos facilmente, pois é o coração dos tolos que fica ofendido. Perceberam o conselho? Não fique ofendido facilmente. Foi justamente isso que aconteceu ali com o irmão. Ele não levou em conta aquela falha. Então, se você acha que alguém o tratou mal ou com falta de respeito, a primeira coisa a se perguntar é: será que posso deixar isso para lá? Preciso mesmo criar caso com isso? Seria bom a gente se perguntar, né? Fazer essa autoanálise. Um outro exemplo que pode nos ajudar a entender a questão do perdão é o que aconteceu com uma irmã chamada Luciana. Alguns irmãos falaram mal do serviço dela como pioneira, de como ela usava o tempo dela. E isso fez com que Luciana ficasse ofendida, chateada. O que ela fez? Será que ela ficou resmungando pelos cantos ou criando contenda, intriga entre os irmãos? Ela procurou o conselho de irmãos maduros na congregação. E veja o que ela disse após receber os conselhos. Os conselhos bíblicos deles me ajudaram a encarar a opinião de outros do modo correto e a me concentrar em quem é mais importante, Jeová. Mesmo que outros falem mal das minhas atividades, eu não perco a alegria. Eu sei que estou fazendo o meu melhor para agradar a Jeová. Depois de considerar o que diz aqui, olha, em Eclesiastes capítulo 7, 21, ela tomou essa atitude. Esse conselho de Eclesiastes 7, 21 também pode servir para nós. Vejamos. Diz o seguinte: também não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, senão você poderia ouvir o seu servo amaldiçoado. Não dê atenção a todas as palavras que as pessoas dizem. Foi justamente isso que a irmã Luciana fez, depois de ser aconselhada. Ela resolveu deixar para lá aquela ofensa e se concentrou no que era mais importante, o serviço dela para Jeová. Bem, exemplos assim nos ajudam a entender melhor a questão do perdão.
E ver o que Eclesiastes 7:21 nos mostra, também nos faz lembrar do que aconteceu com Jesus Cristo. Em Mateus 11:19, ele foi acusado falsamente de ser comilão, glutão, beberrão, de ter más associações, de se acompanhar com pecadores. Mas qual foi a atitude de Jesus Cristo quando as pessoas começaram a falar mal dele? Ele deixou para lá. Ele sabia que a boa conduta dele, a boa moral, iria desmentir tudo aquilo que as pessoas estavam falando a respeito dele. O exemplo de Davi também é similar a esse. Davi se fez de surdo para as pessoas que gostavam de discutir, de criticar. Ele deixou para lá aquela ofensa e se concentrou em Jeová. Ele achou melhor esperar e confiar em Jeová. O ponto é, em muitos casos, a melhor decisão é deixar para lá pequenas falhas sempre que possível. Mas e se nós tivermos a tendência de guardar ressentimento? Considere a seguinte situação hipotética. Você confidencia um pequeno problema pessoal a um amigo achegado. Ele promete que não vai contar nada a ninguém. Mas aí logo depois você descobre que algumas pessoas já estão sabendo daquele seu problema. E agora? O que você faria? Qual a sua decisão? Qual a decisão que você iria tomar com relação ao seu amigo? Iria acabar com a amizade? Iria falar, olha, só vou cumprimentar ele agora, mas eu não quero mais. Eu quero agora manter distância dele, mas não quero mais aquela companhia que tinha antes. Não se apresse em tirar conclusões. Não se apresse em ficar irado. Pergunte-se, será que o irmão simplesmente agiu irrefletidamente? Será que nós também já não fizemos algo parecido? Será que não foi só um mal-entendido? Será que ele não estava procurando conselhos adicionais que pudessem ajudar esse caso? Era tão importante assim manter a confidência? Será que eu não posso perdoar, minimizar e esquecer o ocorrido? Pensar nessas perguntas vai nos ajudar a não agir de forma irrefletida, a não tomar decisões precipitadas. E quando fazemos isso, contribuímos para a paz e a união da congregação. O ressentimento é uma emoção muito forte. Se nós pararmos para observar alguns casos da Bíblia de pessoas que guardaram ressentimento, nós vamos notar o seguinte. Tá aqui alguns exemplos que eu pesquisei. Nos primeiros capítulos de Gênesis encontramos alguns casos. Caim matou Abel, Lameque matou um jovem que eu tinha golpeado, os pastores de Abraão e os pastores de Ló se desentenderam, Agar desprezou Sara, que ficou chateada com Abraão, Ismael tinha problema com todo mundo, e todo mundo tinha problema com Ismael. Então nós vemos aqui alguns exemplos de pessoas que guardaram ressentimento e não souberam fazer as pazes. E aconteceu vários problemas, não é? Guardar ressentimento é como um efeito em cadeia. Por quê? Porque quando nós guardamos ressentimento para nós, fica aquela coisa no coração, machuca, é doloroso, podendo até causar alguma doença depois, quem sabe uma depressão. Mas isso vai fazer com que a gente não goste mais daquela pessoa que nos ofendeu, tenha aversão por ela. Quando nutrimos essa aversão, ela vira raiva, vira ira. A ira vira ódio. E o ódio é uma emoção muito forte que às vezes a gente não consegue controlar. E como vimos aqui em alguns exemplos, por exemplo, Caim e Abel, nós vimos o resultado de se nutrir ressentimento e ódio. Sim, o ressentimento é uma emoção muito forte e causa muitos problemas, tanto na congregação como em família. Quando não sabemos perdoar, quando ficamos irados com membros da família, isso só causa problema. O ressentimento só causa mais dificuldades na questão familiar. O contrário disso, a disposição em perdoar, revela algo muito bonito de quem tem essa disposição. A disposição de perdoar é o teste de genuíno amor por outros e mantém a paz e a união da congregação, da família e do meio onde a gente vive. Isso me faz lembrar de um canavial. Não sei se os irmãos aqui já viram um canavial.
num dia ensolarado, com bastante vento, as canas já altas, né? Aí o vento bate de um lado, joga as canas todas para um lado. Aí quando bate do outro, joga as canas todas para um lado. É bonito de ver, né? Parece que vai andando ali, tudo junto. Mas, se a gente observar dentro do canavial o que acontece, né? Quando aquele vento bate, joga uma cana na outra e parece que arranca um pedaço. É mais ou menos o que acontece na congregação. Nós somos o povo mais unido que existe, isso não temos dúvida. Mas somos imperfeitos. E uma hora ou outra, alguém vai fazer algo que nos vai machucar, vai nos magoar. Até nós mesmos podemos fazer isso. É como se arrancasse um pedaço da gente. Nesse momento, será que vamos guardar ressentimento ou vamos ser perdoadores? Será que vamos ser generosos no nosso perdão? Veja só como Jesus Cristo mostrou a questão de ser generosos no perdão em Mateus 18, 21 e 22. Pedro se aproximou então e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu não lhe digo até 7 vezes, mas até 77 vezes. Bem, Pedro conhecia ali a tradição judaica da época. Eles tinham a tradição de perdoar apenas 3 vezes. Aí Pedro, querendo ser generoso, falou: olha, perdoa até 7 vezes. Mas qual foi a resposta de Jesus Cristo? 10 vezes mais. Ou seja, o que Jesus Cristo queria dizer com aquilo? Não é para contar, não é? Você me ofendeu 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, agora acabou. Ou se não 7 vezes, agora não temos perdão. Jesus Cristo estava querendo dizer o seguinte: devemos perdoar sempre que necessário. Não parar para contar quantas vezes a gente perdoou alguém. Também, o espírito perdoador não ajuda só na família, não ajuda só na congregação, mas também ajuda na família. Sempre que parei para conversar com pessoas experientes na questão de relacionamento, de casamento, eles me disseram o seguinte: o bom casamento é a união de bons perdoadores. Quem é casado aqui vai concordar com isso, né? Às vezes a gente fica, dá vontade até de, não é? Mas a gente perdoa porque amamos. E o que isso faz com a questão familiar? O vínculo familiar fica mais forte, fica mais fortificado. E isso traz mais paz, mais alegria. Então, quando perdoamos nossos parentes, quando maridos perdoam esposas, esposas perdoam maridos, pais perdoam filhos, filhos perdoam os pais, isso vai fortificar a família, vai deixar a família mais unida. Também devemos sempre lembrar de não atribuir má motivação a quem cometeu a ofensa contra nós. Vai falar: se ele fez isso é porque ele fez de maldade. Essa é uma pessoa má, ele sempre faz isso. Não devemos pensar dessa forma. O correto mesmo que a Bíblia nos incentiva é perdoar e esquecer. Pense no seguinte: um irmão ficou ofendido com o outro e disse que tinha perdoado. Mas aí ele falou o seguinte: se aquele irmão for para aquela congregação, eu não vou. Se o irmão for para o campo, eu não vou. Se ele for para aquela festinha, eu não vou. Se ele for para o paraíso, não faz sentido, né, pensarmos dessa forma. Então, não perdoe apenas, mas esqueça. Então, como podemos seguir um proceder perdoador? Por evitar o companheirismo com pessoas que guardam ressentimento. Por imitar o perfeito exemplo perdoador de Jeová. Por cultivar humildade. Tem uma frase citada no nosso último estudo de A Sentinela que eu gostaria de ler. Todos nós adoramos o mesmo Deus, pregamos a mesma mensagem e enfrentamos basicamente os mesmos problemas. Quando somos amorosos, bondosos e perdoadores, ajudamos a manter a união do povo de Jeová. Mantemos a união da nossa família. Também continuamos com os olhos concentrados no prêmio da vida.
Dessa forma, nós concluímos com as seguintes palavras do apóstolo Paulo. Colossenses, capítulo 3, versículos do 12 até o 14. Tenho certeza que os irmãos vão gostar muito desse texto. Colossenses 3, 12 a 14, concluímos da seguinte forma: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra o outro. Assim como Jeová os perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. Mas, além de todas essas coisas, revistam-se de amor, pois o amor é o perfeito vínculo de união.